Esse vídeo faz parte do programa Oficinas Culturais da Secretaria Municipal São Caetano do Sul. Meu nome é David Casanova e a oficina ministrada hoje será a oficina de palhaçaria. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula de palhaçaria EAD. E hoje vai ser uma aula muito especial, porque vai ser uma aula em homenagem a uma figura muito importante da nossa palhaçaria, do nosso circo brasileiro, que é o Benjamin de Oliveira. Você já ouviu falar de Benjamin de Oliveira? Benjamin de Oliveira foi o primeiro palhaço negro do Brasil. Solta o vídeo! Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil. Benjamin significa o filho da felicidade. E Benjamin de Oliveira, negro, criança, ainda quando a Lei Áurea imperava em território nacional, abandonou o lar aos 12 anos e juntou-se à trupe do Circo Soteiro, atuando em números de trapézio e de acrobacia, fazendo nascer o primeiro palhaço negro do Brasil. E de acordo com o pesquisador Brício de Abreu, o primeiro palhaço negro do mundo. Além dos seus números de palhaço e acrobacia, Benjamin cantava, atuava e até escreveu peças de teatro. Suas múltiplas habilidades o transformaram também no primeiro artista negro do cinema brasileiro. Minha existência poderia ter ficado encoberta pelas muitas montanhas que encobrem as Minas Gerais, se um dia uma trupe de circo não tivesse passado por lá, disse ele um dia. Benjamin Chaves, posteriormente conhecido como Benjamin de Oliveira. Oliveira, adotado do nome do artista Severino de Oliveira, seu orientador no circo. Nasceu em Pará de Minas, no estado de Minas Gerais, no dia 11 de junho de 1870. Foi o quarto filho de Malaquias e da escrava Leandra. Encerrou sua carreira no circo na década de 1940 e morreu no Rio de Janeiro, 3 de maio de 1954. No começo, no lugar de gargalhadas, ouviu vaias, resistiu e transformou-se no principal nome do circo brasileiro, sendo aclamado como o rei dos palhaços no Brasil e respeitado por homens de teatro como Procópio Ferreira. O circo-teatro, introduzido no Rio de Janeiro por Benjamin de Oliveira, teve seu apogeu entre os anos de 1918 e 1938. Ele começou com paródias de operetas e contos de fadas teatralizados, chegando à apresentação de peças de Shakespeare e à representação de Cristo na Semana Santa. Essa versatilidade fez com que a obra de Benjamin de Oliveira marcasse uma revolução no circo brasileiro. Palhaço, acróbata, cantor, instrumentista, dramaturgo, músico, produtor e ator, Benjamin foi um artista múltiplo, reconhecido e respeitado além dos limites do território circense. No entanto, não se constitui um gênio solitário, produto da genética ou do acaso. A ideia romântica do gênio bafejado pelo sopro dos deuses, tão cara à cultura burguesa, foi providencialmente afastada nesse trabalho. Quando acompanhamos os passos de sua trajetória, fica evidente, sob pena da autora, que embora sejam notórios seu talento e qualidades individuais, ele é também resultado de um rigoroso processo de formação presente no dia a dia do circo. Os múltiplos talentos que as teorias artísticas contemporâneas buscam e propõem já eram realidade concreta e cotidiana na vida do circo. Quem conhece ou conviveu, mesmo que superficialmente, com esse universo, pelo menos em sua fase mais significativa, pode constatar isso. Portanto, Benjamin de Oliveira não foi
aves rara. Talvez tenha sido a ave que conseguiu voos longos e graciosos, mas foi um tipo de artista semelhante a outros, de menos fama, mas com iguais talentos e qualidades. Isso não diminui em nada sua figura, só reafirma o raciocínio geral da autora que o circo, muito além do espetáculo, muito além da imagem desqualificadora de melodrama, acrobacia e palhaço que lhe tem sido atribuída, esconde um processo de formação artística para o qual devíamos olhar mais atentamente. Dentro desse processo, Benjamin de Oliveira foi um dos personagens cruciais. Do final do século XIX até a década de 1910, ele atuou como ginasta, acróbata, palhaço, músico, cantor, dançarino, ator e autor de músicas e peças teatrais, assim como vários outros artistas daquela época. Nas diversas reportagens sobre Benjamin, publicadas em jornais e revistas, principalmente das décadas de 1930 e 1940, é quase unânime a ideia de que ele foi o verdadeiro introdutor do teatro popular no circo nacional. Também a produção acadêmica sobre o circo no Brasil admite que ele teria sido o primeiro circense a associar palco e picadeiro, estabelecendo como marco o ano de 1910. Na verdade, o que se verá é que o mérito de Benjamin foi consolidar uma tendência que já existia. Mesmo antes de Benjamin, a inserção do circo-teatro já ocorria, pois desde o início do processo histórico do circo como organização de espetáculo e como categoria profissional, no final do século XVIII, a produção da teatralidade fazia parte da formação dos diversos artistas que a constituíram. Entretanto, é importante assinalar que Benjamin de Oliveira particularizou e ampliou de tal maneira a teatralidade circense que não há como não reconhecê-lo como um dos importantes protagonistas deste processo. Por isso, sua história revela outras histórias de outros artistas, circenses ou não, que também produziram e consolidaram o circo-teatro, bem como as relações de intercâmbio entre os vários tipos de manifestações culturais urbanas, em particular o teatro e a música no Brasil do final do século XIX e início do século XX. Os circenses atuavam num campo ousado de originalidade e experimentação. Divulgavam e mesclavam os vários ritmos musicais e os textos teatrais, estabelecendo um trânsito cultural contínuo das capitais para o interior e vice-versa. É possível até mesmo afirmar que o espetáculo circense era a forma de expressão artística que maior público mobilizava durante todo o século XIX até meados do século XX. Acompanhando os passos de Benjamin, compreendia o circo como um ofício que abriu um leque de atuação dos artistas, convertendo-os em verdadeiros produtores culturais. Ser conduzida por sua mão, de seus mestres e parceiros, permitiu-me observar características significativas que compunham o conjunto do trabalho circense e que acabaram por orientar este estudo: a contemporaneidade da linguagem circense, a multiplicidade da sua teatralidade e o diálogo e a mútua constitutividade que estabeleciam com os movimentos culturais da sua época. É possível, assim, lançar novos olhares e questões sobre as complexas relações entre os agentes envolvidos na construção do espetáculo, os circenses, os artistas não circenses, que se apresentavam nos picadeiros, o público e empresários da comunicação. Tudo isso está mais interligado do que se imagina. Não se pode estudar a história do teatro, da música, da indústria do disco, do cinema e das festas populares no Brasil sem considerar que o circo foi um dos importantes veículos de produção, divulgação e difusão dos mais variados empreendimentos culturais.
aula. Essa é uma aula que eu pessoalmente considero muito importante, porque ela traz certos questionamentos, né? Por exemplo, por que a maioria das cidadãs brasileiras nunca ouviram falar de Benjamin de Oliveira? Por que não aprendemos sobre figuras negras importantes para a história do Brasil? Já que o nosso país foi originalmente formado devido a uma colonização genocida europeia, mas originalmente formado pelos povos indígenas e o povo africano. Por causa da nossa visão de mundo eurocêntrica, né? Então a nossa educação é contada do ponto de vista europeu. A colonização do Brasil, quando a gente estuda, é contada do ponto de vista europeu. Então ninguém fala os índios. A gente não aprende sobre a tribo dos índios, a gente não aprende sobre a língua dos índios, a gente não aprende sobre a história dos índios, nem sobre as nossas origens africanas, nem sobre a forma de como aconteceu todos esses tipos de atrocidades nesse processo de colonização, nesse processo escroto de coisificação de pessoas, né, que é transformar um ser humano em um produto e fazer com que todo mundo que viva nessa sociedade entenda isso de forma natural. Esse processo que não é natural, é um processo sinistro e desumano, que a gente vê nos livrinhos de história. O europeu chegou com um bando de escravo, né? E a gente engole isso como se fosse normal, mas o que não fala é que cada pessoa escravizada, cada homem, cada mulher, tem uma origem. Então, eles moravam em algum lugar, eles tinham uma família, tinham uma crença, né? E a gente não pode ler sobre escravos, sobre escravas, sobre esse processo como se fosse uma coisa natural. Isso não é natural. Esse processo eurocêntrico, deturpado, feito na nossa construção de sociedade, cala, oculta figuras que realmente fizeram história para o nosso país, para o nosso Brasil. Figuras como Benjamin de Oliveira, né? Então, isso que é importante da gente como artista tá divulgando, passando essas informações para frente, assim como várias outras informações que a gente sabe que às vezes não chega, né? Então, você como estudante de palhaçaria, você como artista, como palhaço, como palhaça, como, mais ainda assim, né, como brasileiro, né, não só como estudante de circo, né, mas como cidadão, como cidadã, é muito importante a gente ter acesso a essa história não contada, essa história que representa o nosso país. Então, o vídeo que eu vou passar hoje me foi cedido pelo artista e palhaço Wildson França, que organizou uma semana inteira de homenagens aos 150 anos de Benjamin de Oliveira. Esse vídeo é uma produção coletiva com mais de 50 artistas negros e negras prestando homenagem ao nosso querido Benjamin de Oliveira. Solta o vídeo! Oi! Seja bem-vindo! Você sabe de quem que é aniversário hoje? Hoje? Hoje, né? Acho que eu não sei, não. Benjamin de Oliveira! Claro? Claro? Não. Claro não! Escuro! Ele era preto! Benjamin de Oliveira? Isso aí, rapaz! Mas quem é Benjamin de Oliveira? Quem foi? Palhaço preto! É palhaço preto? É preto que vocês estão falando? Preto mesmo?
É assim, gente, existe palhaço preto no Brasil? Oxi, tá me olhando? E tem palhaça preta, tem? Certeza, como malabaristas, trapezistas, acrobatas, estamos em todos os espaços do circo. Uai, o beijo tá fazendo quantos anos? Eu sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 150 anos! Isso tudo? Vocês não pensaram que essa data ia passar no esquecimento, né, gente? Senhoras e senhores, crianças e crianças, respeitar o público. Benjamin, skin din 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 din, Benjamin, skin din 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 din, Benjamin. O seu destino não coube parar de Minas pra viver a sua sina, nego teve que fugir. O circo foi a sua porta colorida pra correr pra outra vida, a paixão de existir. Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin. E o palhaço filho da felicidade, o primeiro de verdade, criador e preto sim, reinventou a gargalhada que eu dei. O teatro teve o rei e o seu nome é Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin, Benjamin, Oliveira, Benjamin, pra mim, devolução ao teatro é Benjamin, Benjamin, Oliveira, Benjamin, pra mim, devolução ao teatro é Benjamin, Benjamin, Oliveira, Benjamin, pra mim, devolução ao teatro é Benjamin, 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 Oliveira, Benjamin, pra mim, devolução ao teatro é Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin. Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin. O seu destino não coube parar de Minas pra viver a sua sina, nego teve que fugir. O circo foi a sua porta colorida pra correr pra outra vida, a paixão de existir. Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin. E o palhaço filho da felicidade, o primeiro de verdade, criador e preto sim, reinventou a gargalhada
teatro teve o rei, o seu nome é Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin, Oliveira, Benjamin, pra mim, Devolução no teatro é Benjamin, canta Oliveira, Benjamin, pra mim, Devolução no teatro é Benjamin, Oliveira, Benjamin, pra mim, Devolução no teatro é Benjamin, Benjamin, Oliveira, Benjamin, pra mim, Devolução no teatro é Benjamin. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado pela presença. Se tiver algum comentário, pode colocar aqui embaixo. Vou ler com muito carinho, vou responder com muito carinho. Obrigado e até a próxima. Benjamin, skin din 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 din, Benjamin, 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 skin din 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 din, Benjamin. O seu destino não coube parar de Minas pra viver a sua sina, nego teve que fugir. O ciclo foi a sua porta colorida pra correr pra outra vida. A paixão de existir. Benjamin, 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 skin din 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 din.